Você confere agora as principais reportagens desta semana. Vamos juntos! Após mais de 2 semanas do início do maior desastre ambiental da história do Rio Grande do Sul, que afetou mais de 2 milhões de pessoas e deixou centenas de mortos, o governador do estado, Eduardo Leite, alertou que a situação vai continuar se agravando. A enchente catastrófica praticamente varreu o município de Cruzeiro do Sul do mapa. Essa é a 3ª vez em menos de um ano que a cidade é atingida por uma enchente. Esta é a cidade de Cruzeiro do Sul, no Vale do Rio Taquari, no Rio Grande do Sul. É a 3ª vez em um ano que um município de 3 mil habitantes é arrasado por enchentes. Já são 9 mortos na cidade. Outras 9 pessoas estão desaparecidas. Agora veio de cima lá, cortando aqui, daí subiu foi aquela 34 metros, né? Passou por cima do telhado da nossa casa, meu vizinho até ficou... Silvio conta que não é a primeira enchente que a família enfrenta. E aí, agora, só que eu tô com um neném de 4 meses agora, né? Nasceu, ela tava na barriga da minha mulher, nas outras 2 enchentes tava na barriga da minha mulher. E daí nessa aqui, ela já tava agora com 4 meses, né? Já passou por 3 enchentes, coitadinho, com 4 mesinhos. Então, vamos abandonar aqui antes que a gente, né, aconteça uma coisa pior, né? Para pequenos empresários como Nelson, a vontade de recomeçar é grande, mas ele reconhece que faltam forças. Vendo que a gente botou 30 e poucos anos, né, trabalhando aí, lutando, né, e agora perder de uma hora para outra. A gente sempre dava emprego para algumas pessoas, hoje não tem mais, né. Então não é só a gente que perde, que é o proprietário, os outros também perdem junto. A vontade é de reabrir de novo e ter funcionário, botar funcionário de novo, dar serviço pro pessoal, mas com as minhas forças é impossível. E muitos sobreviventes foram levados para abrigos e alguns desses locais também estão recebendo animais de estimação resgatados. São mais de 11.500 bichinhos que foram salvos até o momento. 2 semanas depois da água invadir cidades do estado gaúcho, voluntários ainda lutam contra o tempo para salvar vidas. Hospitais de campanha improvisados e abrigos foram montados para atender os animais afetados pela catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul. Na área do antigo gasômetro em Porto Alegre, foi instalado um dos principais pontos de partida de embarcações e desembarque de evacuados. Muitos chegam com animais de estimação debaixo dos braços, enrolados em toalhas. Alguns bichinhos são trazidos após dias molhados e sem comida. Nós estamos montando aqui um hospital de campanha, tá? Para receber todos esses animais que estão vindo do gasômetro e necessitando sair da água e ter um primeiro atendimento. Depois daqui eles são deslocados para abrigos temporários. O estacionamento de um shopping na capital gaúcha se transformou em um desses abrigos para animais de estimação. Nós cedemos esse andar da garagem do shopping para receber esses animaizinhos num ambiente seguro, num ambiente onde eles consigam ficar aqui e que se faça um trabalho de cadastramento para que os tutores tenham oportunidade de identificar. A etapa seguinte é buscar os tutores desses animais, procurar os tutores. Então nós temos alguns instrumentos para isso. O site, as redes sociais, Instagram. Então, se esses animais, se nós não encontrarmos as famílias desses animais, nós partiremos para uma 3ª etapa, que é a adoção. E uma cadela militar do Mato Grosso do Sul foi convocada para ajudar os bombeiros no resgate das vítimas do estado gaúcho. Acompanhe. 17 duplas receberam a certificação nacional de cães de busca e resgate e estão aptas para o trabalho. Em 4 dias de provas, foram testadas as habilidades dos binômios para varredura diária, rastreio por odor específico e busca por restos mortais. Quando nós chamamos de binômio, é o condutor, né, que é o bombeiro militar, mais o cão, que é o cão de busca e resgate. E aí, essa palavra ela é denominada binômio, né? Então, o binômio está realizando a busca das pessoas desaparecidas, que é o cão e o condutor. Os dois têm uma relação tão boa, que eles fazem com que ele conheça todo o movimento que o cão faz. As provas foram realizadas em Cianorte, no Paraná. O tenente-coronel Fábio Lima, do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, foi convidado a fazer parte da arbitragem
e o sargento Calunga e a cadela Laica foram certificados para o socorro a vítimas vivas ou mortas. Os cães aprovados ficam aptos para serem acionados para eventos em todo o Brasil, como, por exemplo, aí essa tragédia que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. E aí nós já tivemos informações hoje que a Laica e toda a equipe do Canil foi acionada para deslocar na segunda-feira para o Rio Grande do Sul. Em 2019, cães treinados pelos militares do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul ajudaram no resgate das vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais. E em 2022, participaram das buscas aos desaparecidos com os deslizamentos de terra na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Os animais que participaram dessas duas operações já estão aposentados. E o Brasil bateu o recorde de desastres naturais no ano passado e segue ainda com índices preocupantes. Só em 2023 foram mais de 1.000 ocorrências. Dos 1.161 desastres naturais registrados no ano passado, 716 foram de origem hidrológica, como o transbordamento de rios, e 445 foram de origem geológica, que são os deslizamentos de terra. Os dados são do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas sobre Desastres Naturais. As ocorrências de 2023 confirmaram boa parte dos alertas enviados pelo órgão nacional vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E os casos seguiram o padrão de locais indicados pelo mapa do Centro de Monitoramento, que destacou a faixa leste do país como região de maior risco para desastres naturais no ano passado, com concentração nas capitais e regiões metropolitanas. Em 2023, o CEMADEM chegou a emitir 3.425 avisos aos municípios monitorados, entre eles alertas sobre os 2 maiores desastres registrados no ano, que foram os deslizamentos de terra em São Sebastião, no litoral de São Paulo, e no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, região que agora volta a ser atingida pelas chuvas que devastam quase todo o estado. No total, o CEMADEM monitora 1.038 municípios brasileiros, que concentram 55% da população nacional. E enquanto as chuvas e as enchentes castigam o sul do país, no Rio de Janeiro é o contrário. O número de incêndios em áreas de vegetação mais que dobrou em um ano. Quem traz mais informações é o repórter Anderson Nascimento. As ondas de calor mais altas e mais frequentes não justificam que 95% dos incêndios no Brasil são causados por humanos. Segundo o Corpo de Bombeiros, só no estado do Rio de Janeiro, o número de incêndios em áreas de vegetação mais que dobrou em um ano. Os relatórios mostram que equipes foram acionadas mais de 4.400 vezes entre 1º de janeiro a 10 de maio deste ano de 2024. No mesmo período do ano passado, foram registrados apenas 2.073, o que confirma um aumento de 115%. Aos 4.471 ocorrências, correspondem a 34 incêndios por dia, 1,5 por hora, ou 3 a cada 2 horas. E a maior causa das chamas são balões, guimbas de cigarro, queima de lixo e soltura de fogos de artifícios. Os incêndios florestais trazem graves consequências para o meio ambiente. Quando a vegetação é consumida pelo fogo, o solo fica mais pobre e mais vulnerável para futuros problemas, como deslizamentos de terra durante chuvas fortes. Os bombeiros alertam ainda que quem mora em locais próximos à vegetação precisa estar atento ao menor sinal de fogo, sair da residência o mais rápido possível e acionar o 193 para que os bombeiros militares possam, o quanto antes, atender a ocorrência. O calor e a estiagem estão provocando perdas na safra de milho em Mato Grosso do Sul.
A segunda safra de milho de 2024 já registra perda de potencial produtivo em decorrência às más condições climáticas, como a estiagem e as fortes temperaturas, que derrubaram a produtividade, como explica esse pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste. Em diversas regiões do estado, essa situação adversa impactou uma área total de 444 mil hectares. Nós temos esse problema da estiagem que está abrangendo não só Dourados, como toda a região, principalmente a região sul do estado. E nós viemos agora de um mês de março que foi bastante seco. Tivemos um pouco mais de chuva em abril, mas ainda é insuficiente. E agora entramos no mês de maio sem chuvas. E isso aí contribuiu para que nós não tenhamos uma reserva de água suficiente no solo. E de modo que nós estamos aí há quase 2 semanas abaixo da metade da capacidade do solo. Isso aí está prejudicando muitas culturas, especialmente o milho safrinha, que é a principal cultura desse período. A média de chuva para o mês de maio é de 100 milímetros, mas para a cultura do milho, que já se encaminha para o final do ciclo, não seria o suficiente para diminuir as perdas. Hoje a gente estima que seria necessário, para normalizar a situação, em torno de 70 milímetros de chuva, para você colocar numa condição básica. Só que com o passar dos dias você vai gastando água. Então hoje seria necessário, para ter uma situação confortável, que no horizonte de 10 dias nós tenhamos algo em torno de 100 milímetros. Que seria a média esperada para o mês de maio. E a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, divulgou um alerta para todos os clientes. O documento apontou os principais golpes online que os bandidos estão usando para enganar novas vítimas. O levantamento mostrou os golpes mais comuns em que os criminosos conseguem induzir as vítimas a fazer um Pix ou uma transferência bancária. O primeiro deles é chamado de golpe do 0800. Nesse, os bandidos enviam uma mensagem por SMS se passando por um banco e informando de uma transação suspeita de uma compra de alto valor, solicitando assim que a pessoa entre em contato com uma suposta central de atendimento. A mensagem é enviada por um número 0800 justamente para passar confiança à vítima. Como a compra é falsa, ao ligar para o número informado pelos golpistas, são solicitados dados pessoais e uma transação com a justificativa de que isso irá regularizar a situação. Segundo a Federação Brasileira dos Bancos, nunca se deve ligar para números recebidos por mensagens. O ideal é consultar o telefone no verso do cartão de débito ou crédito. Além disso, a federação ressalta que bancos podem até ligar para clientes para confirmar transações suspeitas, mas nunca pedem dados como senhas, tokens e outros dados pessoais, menos ainda transferências ou pixes. Outro tipo de golpe, chamado de tarefa, explora o desejo das pessoas de ganhar dinheiro de forma fácil e rápida pela internet. Com o uso de aplicativos de mensagens, os criminosos prometem pagamentos por tarefas aparentemente simples, como curtir publicações. Em certo momento, eles pedem investimentos para liberar ou aumentar os ganhos. Quando conseguem os dados e o dinheiro, a vítima é bloqueada das redes e o golpista some. Nesses casos, a federação recomenda sempre desconfiar de propostas de trabalho em que seja preciso pagar antes de receber o dinheiro e de promessas de vantagens exageradas. Em alguns estados, a economia dá bons sinais. Em Mato Grosso do Sul, o número de abertura de novas empresas cresceu quase 30% no mês passado. Só em abril foram registradas 1.038 aberturas de empresas em Mato Grosso do Sul, contra 658 fechamentos, saldo de 380, o que equivale a 36%. Em um comparativo, em abril do ano passado, foram abertas apenas 800 empresas. Se formos pegar o período de janeiro a abril agora, de 2024, a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul registrou aumento de 11% na abertura de empresas se comparado com o mesmo período do ano anterior. Isso porque foram registradas 3.872 aberturas nos últimos 4 meses, contra 3.450 entre janeiro e abril de 2023. Os destaques de 2024 até agora são o setor de serviços, com acréscimo de 2.752 firmas, 965 do comércio e 155 da indústria. Só no mês de abril, foram 750 de serviços,
244 do comércio e 44 da indústria. Conforme o presidente da Junta, entre os fatores de aumento de empresas está a simplificação dos processos. Pouco tempo atrás a gente trabalhava com papel, o deslocamento, o transporte que você tinha que vir do interior, porque nós representamos o estado todo, isso aí levava 15, 20 dias para você consumar um registro. Com a forma digital e simplificação, onde que a Junta Comercial é o Cabo Mendes, tudo aí que a gente faz a integração entre municípios, Receita Federal, os órgãos de licenciamento, a simplificação nesse processo, hoje a gente consegue fazer o registro aqui na Junta Comercial em 2 horas e meia, que se levava semanas para fazer. E no tocante à confirmação, à legalização de uma empresa, com o município e Junta Comercial, nós estamos fazendo aí com 12 dias. Isso é significativo para o empresário, porque ele mais rápido ele vai empreender e vai ter sucesso no seu negócio, com certeza. Vale ressaltar também que dentro dessa simplificação está a integração entre órgãos e entidades. Nós agregamos aí todos os órgãos, então, licenciamento, seria vigilância sanitária, a bombeiros, a Iagro está conosco, né, as prefeituras municipais com seus alvarás, a Receita Federal, você vem aqui na Junta Comercial, você faz o registro, você sai com tudo isso já apto. Né? E a nossa eminência agora é que com a Cefaz também a gente possa fazer essa integração. Então vai fechar o ciclo. Essa simplificação e essa agilidade ajuda no andamento para que esse empresário solucione o mais rápido e consuma seus registros aqui conosco. Destaque também para o atual momento econômico do Estado e do país. O empreendedorismo é ligado ao sucesso dos demais. Então, quando você vê uma visão positiva, política econômica positiva, um PIB positivo, o governo investindo em simplificação e agilidade no registro, é uma política que, somando tudo isso, o resultado é altamente positivo. E a seguir, campanha Maio Furta Cor visa sensibilizar a população para a causa da saúde mental materna. E você vai ver também. Escola do Rio cria a horta orgânica e destina alimentos para creches da comunidade da Rocinha. Estamos de volta e você confere agora as principais reportagens da semana. Você sabia que ao preencher a declaração do imposto de renda, o contribuinte pode aproveitar para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul? A ajuda pode ser feita tanto se houver imposto devido quanto a restituir. Veja só. No momento em que o contribuinte vai preencher a declaração do imposto de renda, ele já pode fazer doações a fundos de crianças ou idosos de qualquer parte do Brasil. Depois disso, ao longo de todo o ano, ainda é possível doar. E nesse caso, é permitido ajudar, além de crianças e idosos, outros tipos de fundos, como aqueles de incentivo à cultura, ao esporte, até à atividade audiovisual. E como é o próprio contribuinte que escolhe o estado a ser beneficiado com a doação, muita gente tem optado por ajudar os gaúchos diante da tragédia que assola o Rio Grande do Sul. Então, como é que funciona? Para quem ainda não acertou as contas com o leão, a doação deve ser feita no momento da declaração. Lembrando que o prazo final é o dia 31 de maio. Então, no site ou aplicativo da Receita, o contribuinte preenche todos os dados da declaração e depois é só clicar no ícone Doações, escolher o tipo de entidade e estado a ser beneficiado e inserir o valor a ser doado. Depois é só clicar em OK, enviar a declaração e pagar uma pequena taxa para a doação, que é um DARF, o Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Mas os valores recolhidos nos DARFs são compensados posteriormente, segundo a Receita Federal. E o contribuinte não paga nada além do valor original do imposto devido. Agora, quem já entregou a declaração em 2024 e não tem mais como fazer esse processo todo, também pode ajudar. Mas só terá o desconto no cálculo do imposto de renda do ano que vem.
Para isso, é preciso pegar o comprovante da doação e anexá-lo na próxima declaração. E o desespero do consumidor com a possibilidade de o arroz se esgotar nos mercados tem feito alguns estabelecimentos limitar a compra do produto. Acompanhe a reportagem. A Covid nos fez conhecer de perto a escassez nas prateleiras dos supermercados. Agora, com as notícias sobre o Rio Grande do Sul, moradores de Niterói decidem comprar o maior número possível de arroz, o que fez com que os estabelecimentos limitassem a compra por pessoa, alegando uma possível injustiça social. Os supermercados de Niterói, na região metropolitana do Rio, estão restringindo a compra de arroz por clientes. Os estabelecimentos do Fonseca, Zona Norte e Centro de Niterói possuem cartazes, onde informam que cada pessoa pode levar até 10 quilos do produto. Em Icaraí, na zona sul da cidade, o feijão também está com restrição de 3 quilos por CPF. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país, sendo responsável por 70% da produção do mercado interno. A Associação de Supermercados da América, ALAS, e a Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro, a ACERJ, afirmam que não há necessidade da população procurar estocar arroz e explicar que as primeiras limitações nas prateleiras têm caráter preventivo. A intenção é evitar a injustiça social. Cerca de 83% da população da última safra de arroz na região atingida pelas fortes chuvas foi colhida. O desafio maior é passar os caminhões nas vias e estradas alagadas e danificadas. Moradores relataram que não estão se sentindo seguros, mesmo ouvindo o presidente da República falar que não vai faltar arroz. A desconfiança é que a qualquer momento tudo pode mudar. Passar pela mesma situação que viveram durante a pandemia traz medo. Nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que, em caso de necessidade, o país pode importar arroz para que os preços se mantenham acessíveis. E olha só esse dado: a depressão pós-parto acomete mais de 25% das mães no Brasil, de acordo com a Fiocruz. E as mudanças que ocorrem após a chegada de um bebê interferem não só na saúde mental da mulher, mas de toda a família. Porém, é possível lidar com essa nova fase de forma mais leve. As informações sobre o tema são destaque nesse mês na campanha Maio Furtacor. Não é de hoje que a romantização da maternidade vem sendo questionada. Apesar de ainda ser um dos maiores sonhos de muitas mulheres, ser mãe não é nada fácil. E controlar as emoções diante de tantas mudanças é um verdadeiro desafio, até mesmo para quem estudou psicologia, como a Nívia. Eu me cobrava a perfeição de ser a mãe perfeita, aquela mãe que faz tudo pelos filhos, que sabe a resposta para tudo. Né? E quando eu me via na posição de não saber, eu me sentia muito incompetente, muito que a maternidade não era para mim. O emocional abalado prejudicava a mãe e seus 3 filhos. Eu ficava irritada, eu ficava sem paciência, eu ficava brava com coisas que não precisavam ficar e depois eu me arrependia. A psicóloga conta que não conseguia dividir o problema com ninguém. Era como se fosse obrigada a engolir o choro e aprender na marra a ser mãe. Até que conheceu o movimento Maio Furtacor, a campanha que trata da saúde mental materna. Eu me senti acolhida, né? Tudo começou a fazer sentido para mim. Com o movimento eu entendi que a gente precisa se acolher. A gente precisa não exigir a perfeição, né? A gente pode ser humana só. A campanha idealizada no Brasil em 2020 hoje já está em 14 países. Acontece em maio, justamente por ser o mês das mães. E chama-se Furtacor porque, assim como a coloração, formada por várias tonalidades, é a maternidade, com suas diversas nuances. E para reforçar o conceito de sororidade, colaboração e empatia, especialmente entre as mulheres, o tema deste ano é este: uma mãe leva a outra.
E a campanha ganhou até música. Leva outra, leva uma, leva outra, leva uma mãe, apoia outra, apoia uma mãe. O Maio Furtacor visa transformar a ideia que se tem no mundo sobre o papel da mãe, como explica a psicóloga perinatal Natália Aguilar, uma das representantes do movimento. Essa questão social que existe, né, impregnada na nossa sociedade, de que a mãe é quem cuida, a responsabilidade é da mãe, a culpa é da mãe, enfim, tudo é a mãe. E essa é só uma das razões que tornam uma mãe mais vulnerável a ter a saúde mental abalada. Porque existe uma questão de queda de hormônio, existe uma questão de amamentação, ausência de sono. Se eu tenho um cansaço físico muito intenso, isso vai reverberando de outras formas no nosso estado mental. Daí a necessidade de buscar ajuda, como enfatiza a campanha. Depois de brincar, cuidar da cria a tarde inteira. Antes disso, tá virar louca ou morrer de canseira. Pede ajuda, mãe. Eu só precisava de alguém que me dissesse: tudo bem você tá se sentindo assim, tudo bem você às vezes ficar cansada, vai descansar, não tem problema. Isso não é ser uma mãe ruim, desleixada, que não tá nem aí pros filhos. Isso é cuidar de você, é cuidar dos seus filhos também. Apoia uma mãe, apoia outra, apoia. Pesquisas citam complicações no desenvolvimento social, afetivo e até cognitivo da criança, como efeitos dos problemas de saúde mental da mãe, com sequelas prolongadas ao longo de toda a vida do filho. Por isso, Maio Furtacor destaca a importância do acompanhamento psicológico perinatal, desde o planejamento do bebê, gestação, nascimento e durante toda a fase de transformação da família, pela chegada de um novo membro. Eu vim com a camiseta, com a frase do Michel Odan, que fala que para mudar o mundo, primeiro a gente precisa mudar a forma de nascer, né? Para que a gente, né, tenha crianças saudáveis, a gente precisa cuidar dos pais dessa criança, para que esses filhos tenham a possibilidade também de, né, serem mais seguros, serem mais saudáveis, né, fisicamente, psiquicamente, enfim. Leva uma mãe, leva outra, leva uma mãe, apoia outra, apoia uma, leva outra, leva uma mãe, apoia outra, apoia uma mãe, apoia outra, apoia uma mãe. E o Desenrola Pequenos Negócios está em vigor para auxiliar empreendedores que desejam renegociar suas dívidas junto a instituições financeiras e sair da inadimplência. A iniciativa é voltada a microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, que faturam até 4,8 milhões por ano. Veja como funciona. Segundo o ministro do Empreendedorismo, Micro e Pequenas Empresas, Márcio França, o programa oferecerá aos pequenos empresários a possibilidade de renegociar as dívidas com descontos que variam de 40% a 90%. Podem participar do Desenrola Pequenos Negócios os microempreendedores individuais, as microempresas e também empresas de pequeno porte. Em relação, então, ali ao faturamento anual, para que o negócio seja elegível, o faturamento tem que ser em média ali de 4,8 milhões a 5 milhões de reais. Além disso, a dívida precisa estar em atraso há mais de 90 dias, contados a partir do dia 22 de abril, quando o programa foi lançado. 2 ou mais dívidas também podem ser renegociadas, nesse caso, simultaneamente. As micro e pequenas empresas que queiram participar, renegociar, melhor dizendo, as dívidas, devem procurar diretamente ali os bancos ou outras instituições financeiras em que as dívidas foram feitas. E segundo, então, o governo, nesse caso, cada banco vai trabalhar de maneira muito individual e particularmente com esses clientes, justamente estabelecendo as condições para essa renegociação, que podem incluir descontos, prazos mais longos ou menores taxas de juros
por exemplo. Ainda disse o ministro, então, Márcio França, que as condições oferecidas pelas instituições, os valores das dívidas devem ali ter reduções entre 40% e 90%. Lembrando, então, que o desenrola tanto ali para as empresas como também para as pessoas físicas, né, que possuem algum tipo de dívida com o governo, instituições bancárias. É uma aposta do governo para poder injetar mais dinheiro nos cofres públicos. E muitos estudantes já estão se preparando para uma importante etapa que pode definir o futuro. O cronograma do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2024, foi publicado no Diário Oficial da União. As provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro. Veja na reportagem de Fernando Jesus. O Exame Nacional do Ensino Médio é uma das principais portas de entrada para o ensino superior. Quem participa do exame tem maiores chances de garantir vaga nas universidades públicas do Brasil e de conseguir bolsas integrais nas universidades particulares. E o cronograma deste ano já está disponível no edital da prova. A inscrição começa no dia 25 de maio e termina no dia 7 de junho. Dados pessoais como CPF, data de nascimento e número de contato serão solicitados. E a inscrição será realizada após o pagamento da taxa de inscrição, que tem o valor de R$ 85. E o valor pode ser pago por boleto, cartão de crédito ou Pix. As provas serão realizadas em 2 domingos, nos dias 3 e 10 de novembro. O primeiro dia de prova abordará questões de português, inglês ou espanhol, ciências humanas e a redação. No segundo domingo, os candidatos responderão questões de matemática e ciências da natureza. E ao candidato é sempre bom lembrar, seja pontual e organizado. Os portões serão abertos ao meio-dia e fecharão à 1 da tarde. E o câncer é a segunda doença que mais mata em todo o mundo, sendo responsável por cerca de 9 milhões e 600 mil mortes por ano. No Brasil, são mais de 200 mil e o número de óbitos só é menor que o provocado por doenças cardiovasculares, como infarto e derrame. O câncer é o crescimento desordenado e acelerado de células consideradas anormais e não saudáveis. No mundo todo, o número de diagnósticos da doença tem crescido rápido. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a estimativa é de que em 2050 existam 35 milhões de casos da doença. O número representa um aumento de 77% se comparado aos registros de câncer em 2022. Os casos de câncer já estão aí, o que a gente vem aumentando consideravelmente é a quantidade de pacientes diagnosticados, e cada vez mais cedo, e realmente esse é o nosso objetivo, né? Segundo o médico oncologista Otávio Thanos, o crescimento é reflexo tanto do envelhecimento e do aumento da população, como das alterações na exposição das pessoas a fatores de risco, condições que estão associadas ao desenvolvimento socioeconômico. O sedentarismo, a obesidade, o estilo de vida, o paciente que dorme mal, que se alimenta mal, que come muito embutido, isso tudo predispõe a uma maior incidência. Ainda de acordo com o especialista, a frase prevenir é melhor que remediar não poderia se aplicar tão bem a outra doença quanto ao câncer. Pacientes que têm história familiar de câncer têm que acender um alerta e começar os exames de rastreio, diagnóstico precoce o mais cedo possível. Aí, a cada tipo de câncer, a gente tem um tipo de investigação diferente, uma idade diferente para começar, mas tem aquelas medidas genéricas que são muito importantes e são determinantes para diminuir o risco de câncer de alguns lugares. Por exemplo, atividade física, já é comprovado que o paciente que pratica atividade física pelo menos 3 vezes na semana, ele diminui a chance de ter um câncer de intestino em até 30%, 40%. Se ele tem bons hábitos alimentares, não come carne vermelha todos os dias, isso também cai um pouco. Isso vai trazer grandes benefícios, com certeza, a toda a população. E após o lançamento da autorização eletrônica de doação de órgãos, os cartórios de notas no Mato Grosso do Sul receberam mais de 40 registros em 30 dias. O documento digital certifica oficialmente a vontade da pessoa em ser um doador e está disponível em plataforma nacional. Passados 30 dias depois do lançamento da autorização eletrônica de doação de órgãos, a EDO,
Apenas 42 autorizações foram oficializadas aqui em Mato Grosso do Sul. Por meio dela, nós formalizamos então a vontade das pessoas durante a vida de doar órgãos quando do seu falecimento. Essa autorização ela é feita de maneira gratuita por qualquer cartório de notas do Brasil. A Tabelian explica como é rápido e fácil se cadastrar para fazer a autorização eletrônica. Tem tido um formulário pela pessoa que tem a intenção, então, de doar esses órgãos por meio do site www.aedo.org.br. Quando do preenchimento desse formulário, a pessoa vai informar seus dados pessoais e também informará quais órgãos ela pretende doar. Ato seguinte, ela escolherá o cartório que irá fazer, então, formalizar essa autorização para ela. Este pedido, este formulário preenchido, ele vem ao cartório escolhido pela pessoa e nós, então vamos dar andamento neste pedido. A iniciativa é para facilitar a vida de 42 mil pessoas que aguardam na fila por um transplante de órgãos aqui no Brasil. Na plataforma, o cidadão pode ainda escolher qual órgão deseja doar: medula, intestino, rim, pulmão, fígado, córnea, coração ou todos. E está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, de qualquer dispositivo com acesso à internet. É importante que a pessoa ela declare isso para a família, que ela fez essa autorização, que ela manifestou essa vontade em vida, mas essa autorização ela já supre essa manifestação da família no futuro, porque os profissionais da saúde, quando acontecer este evento, eles terão que pesquisar nessa plataforma, eles terão acesso a essa plataforma e eles verão se a pessoa manifestou essa vontade ou não. E eles cumprirão, então, com a vontade declarada. E um colégio do Rio de Janeiro criou uma horta orgânica com um destino bem especial. Os produtos, os alimentos, serão enviados para as creches da comunidade da Rocinha, que é a segunda maior do país. A iniciativa partiu de pais e alunos do colégio Aplicação Teresiano PUC-Rio. A ideia do projeto é promover uma alimentação mais saudável para estudantes e funcionários das creches comunitárias da Rocinha. Segundo os fundadores do projeto, a preocupação é o consumo cada vez maior de alimentos ultraprocessados, principalmente entre crianças, e com o aumento de casos de obesidade infantil. Segundo os últimos dados da Organização Mundial da Saúde, no Brasil, 9,4% das meninas e 12,4% dos meninos são considerados obesos. A instalação da horta tem verduras variadas como alface, couve, espinafre, rúcula, agrião e temperos. A produção será crescente e poderá chegar a 300 quilos de alimentos por mês. Esse tipo de plantação tem ganhado espaço ao redor do mundo. Escolas e universidades nos Estados Unidos e na Europa estão adotando o sistema e utilizando alimentos orgânicos nas dietas dos estudantes. Além de ocupar um espaço menor, a horta também tem uma produção 2,5 vezes mais rápida do que a convencional, graças aos nutrientes usados na água. Além disso, os alunos do Colégio Teresiano participarão do cuidado desde o berçário até a colheita destes alimentos. Já os alunos mais velhos aprenderão conceitos sobre germinação, fotossíntese e sistema de irrigação, bem como noções de custos, distribuição e vendas. Todos os colaboradores ainda terão direito a uma cesta de alimentos por mês, podendo escolher todas as verduras disponíveis. Os pais da comunidade da Rocinha também terão acesso, podendo comprar os itens a preço simbólico, para dar continuidade à alimentação saudável em casa. E essa edição termina aqui. Se você quiser rever algumas das nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.